Amém, Jesus. Abra a Bíblia de vocês aí em Gênesis 39. Tema de hoje: teologia da prosperidade. Amém. Nós vamos ler até o versículo 21. Eu vou ler já, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou aos seus cuidados a sua casa, lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer os seus afazeres, para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando um manto nas mãos dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele, ele, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão.
em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Amém? Eu estava pensando nessas coisas e em que situação que está a igreja hoje, né? O versículo 1 e 2 diz que José é vendido como escravo e o texto completa falando o seguinte: o Senhor estava com José. Versículo 20 e 21 conta que José é lançado na prisão como um abusador, tentativa de estupro. E o texto completa: mas o Senhor estava com ele. A Bíblia fala em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, às vezes, na nossa caminhada, nós, muitas das vezes, cometemos alguns erros, erramos o alvo, nós pecamos, né? Uns menos, outros mais, mas a verdade é que todos nós pecamos. Cometemos um erro, um erro ou outro na nossa caminhada com o Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que esses erros, com que esses pecados acabam contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Nós aprendemos com nossos erros e Deus, nessa infinita misericórdia dele, ele faz com que nós nos tornamos mais maduros. Então, essas falhas acabam cooperando para o nosso próprio bem. Amém? Mas com José, queridos, não era assim. José ele era acima da média em obediência e em temor a Deus. José não é, ele era muito obediente a Deus. A vida de José, querido, a vida de José, do começo ao fim, é uma explicação viva, é uma explicação vista do que é a verdadeira teologia da prosperidade. A vida de José é isso, é uma explicação viva. José, ele dava aula do que é teologia da prosperidade. É isso que a Bíblia, é isso que a Bíblia entende por ser próspero, uma pessoa que atrai a presença de Deus por sua obediência constante. A Larissa, essa semana, falou sobre constância, né? E prosperidade é isso. É uma pessoa que atrai a presença de Deus, Deus não larga dessa pessoa por ter uma constância em obediência, uma regularidade. E uma pessoa, para viver uma vida dessa, ela precisa ter uma vida, como é que eu vou dizer? Ela viver de forma intencional. Ela acordar pensando no Senhor, ela educar a vida dela a dormir pensando no Senhor, a acordar pensando no Senhor, a viver pensando no Senhor. Essa pessoa, ela aprende a ter uma vida constante em obediência ao Senhor. Duas características de uma pessoa próspera, segundo a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui duas características. Primeira, ela pode estar numa pindaíba lascada no fundo do poço, como José estava no começo. Ela pode estar lascada do jeito que for. Mas ela não abandona Deus. Ela não larga de Deus de maneira nenhuma. Até parece que Deus a abandonou, até parece que Deus largou ela. Mas ela não larga de Deus. Essa é uma primeira característica de uma pessoa próspera. Mas isso me parece que
nós podemos adquirir isso através do Espírito Santo de Deus. Mas isso me parece que já era uma característica, me parece que já era da conduta de José, não se afastar das pessoas que ele amava. Se ele agia dessa maneira com as pessoas, se ele já mantinha essa constância com as pessoas, quanto mais com Deus. Porque é muito mais fácil você agir com uma pessoa que você pode apalpar de uma maneira do que com Deus. Se você não faz isso para uma pessoa, você não vai fazer isso para Deus. Então, me parece que já era do caráter de José essa aproximação de pessoas que ele amava. E em Gênesis capítulo 37, versículo 4, fala que os seus irmãos não conseguiam nem falar com ele de forma amigável, porque tinham ódio dele, mas ele não largava de seus irmãos. Dá para perceber que ele não largava de seus irmãos. Dá para perceber que ele procurava a aproximação dos irmãos dele. Segunda característica, ela pode estar lascada até o tutano. Ela pode estar toda lascada até o tutano, sem grana, sem casa, sem família, sem um futuro certo. E mesmo assim, ela faz com que as outras pessoas prosperem. Ela faz com que as outras pessoas prosperem. Ou seja, ela, pelo que ela é, ela atrai toda sorte de prosperidade. Não pelo que ela sabe, mas ela põe em prática o que ela sabe de Deus. Ela vive para Deus, ela tem uma constância com Deus. Então, pelo que ela atrai toda sorte de bênção. E muitas das vezes, essa bênção não atinge diretamente ele, mas atinge todo mundo que está à sua volta. Querido, ele dá, preste atenção, ele dá sabe, essa pessoa dá do que ela própria não tem. Por quê? Porque ela dá do que ela não tem. Ela faz as pessoas receberem do que ela não tem, mas porque ela sabe? Vê só se não é uma característica do próprio Deus. José não tinha os seus irmãos perto dele, mas ele estava sempre procurando os seus irmãos. É muito próprio do nosso Deus. Nós temos o nosso Deus. A graça dele é derramada sobre a nossa vida o tempo todo. Mas a maioria das pessoas Deus não tem. Deus comprou. Mas elas são livres para escolher o que elas querem fazer da vida delas. E elas escolheram outros deuses. Então, veja se não é uma característica que José tem, que o próprio Deus tem. José não tinha, sabe? José não tinha os seus irmãos perto dele. Mas ele sempre procurava os seus irmãos. Seus irmãos não falavam amigavelmente com ele, mas ele contava das coisas mais íntimas, mais particulares para os seus irmãos. Deus mostrava alguma coisa e ele ia e contava. Querido, isso não é soberba. José, para mim, ele era inocente para o mal. José era inocente para o mal. Toda vez que acontecia algo, de mais ruim com José, a palavra faz questão de deixar claro para todos nós, dizendo: mas Deus estava com José. Deus estava com José. Deus, ele não abandonava José.
Essa é a verdadeira prosperidade. Você atraiu o Deus do ouro e da prata para perto de você. Um Deus que não te larga. Sabe? Essa é a verdadeira prosperidade. Quero trazer 2 coisas. Curtinha a mensagem. Quero trazer 2 coisas para nós pensarmos durante nossa semana. A primeira, por que o Senhor não deixava José? Por que o Senhor não deixava José? Porque ele nunca porque ele nunca deixou o Senhor. Como é que o Senhor pode largar uma pessoa? Como é que o Senhor pode, eh, se afastar de uma pessoa por um segundo que seja, se essa pessoa nunca abandonou o Senhor? Quando ele era rejeitado e maltratado pelos seus irmãos, ele não deixou o Senhor. Ele não abandonou o Senhor. Eu imagino como era o clima dentro da casa. Culpa do pai. Chegar na situação que chegou, culpa é do pai. Mas mesmo quando ele era rejeitado pelos irmãos dele, e ele não tinha com quem conversar, com pessoas mais ou menos da idade deles, porque eles não conseguiam falar de forma amigável com ele. Ele não deixou o Senhor. Quando ele foi jogado no poço, ele não deixou o Senhor. Ele foi ver a mando do pai. O pai sabia que os irmãos não odiavam ele. Ele foi ver como os irmãos estavam no campo. Foi ver se todos eles estavam bem para levar notícia para o pai. Os irmãos dele agarraram ele e jogaram no poço. E quando ele foi jogado no poço pelos próprios irmãos, ele não deixou o Senhor. Você pode dizer se você tem ou não uma vida tão desgraçada como foi a vida desse menino. 17 anos, né? Ninguém aqui tem a idade de José, que passou tanto perrenho como ele. Quando ele foi vendido pelos próprios irmãos, querido, depois de ser jogado no poço, quando ele foi vendido pelos próprios irmãos aos ismaelitas, ele não deixou o Senhor. Cara, você ser rejeitado pelos seus irmãos, imagina o tamanho da dor. É o irmão mais novo, era para ser protegido por eles. Era inocente, uma criança. Então, quando José ele foi lançado no poço quando ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele não abandonou o Senhor. Ele viu e ouviu os irmãos dele negociando a vida dele. Imagina a dor desse menino. Vendendo o irmão como se fosse um objeto. Imagina a dor, o sofrimento, a angústia que esse menino sofreu naquele momento. E ele vendo aqueles ismaelitas levando ele e ele olhando para trás, os irmãos dele ficando para trás. Ele ouviu e ele viu isso. Mesmo nessa hora, ele não abandonou o Senhor. Quando ele foi revendido para Potifar, que os ismaelitas
comprou ele e ele revendeu José a Potifar para... Cara, parece que ninguém queria ele. Pô, eu fui vendido para esse cara e agora ele está me vendendo para outro, ninguém me quer. Eu devo ser um chato mesmo. Quando ele foi revendido para Potifar, ele não abandonou a Deus. Ele não abandonou a Deus. Quando ele foi lançado na prisão, queridos, quando ele foi lançado na... Olha que sequência de desgraça. Aí, quando ele foi lançado na prisão por conta da esposa, da mulher de Potifar, ele não deixou o Senhor, mesmo passando por tanta sequência de traições, ele era seguro em Deus, ele tinha segurança em Deus, ele era maduro espiritualmente. Ele era uma criança, mas ele era maduro espiritualmente. Ele, de maneira nenhuma, ele abandonou a Deus. A segunda e última coisa, para nós pensarmos durante a nossa semana, no versículo 3, fala que Potifar, ao perceber que Deus era com José e que ele fazia prosperar em tudo que ele realizava, pô, tudo que esse cara faz prospera, tudo que ele faz ganha vida. Então, quando Potifar percebe que Deus era com José e que fazia prosperar em tudo que ele realizava, então Potifar se agrada de José. Ele se agrada dele e entrega a sua casa nas mãos, ele entrega todos os seus bens, tudo que ele possuía nas mãos de José, inclusive a sua casa. Interessante uma frase de José: ninguém está acima de mim aqui. Quando ele fala para a mulher de Potifar, ninguém está acima de mim aqui. E só tem uma coisa que ele me negou nessa casa, a senhora, porque é a esposa dele. Quer dizer que todas as outras escravas, Potifar tinha entregado à mão dele. Vocês entendem isso? Todo mundo, eu posso fazer o que eu quero aqui. Eu posso me deitar com qualquer outra escrava, menos com a senhora, porque a senhora é esposa dele. E como eu poderia pecar? Como eu poderia ser tão perverso assim como é o senhor e pecar contra Deus? Potifar, quando percebe que Deus era com ele e que prosperava, cara, o texto conta que a tranquilidade de Potifar era tão grande, tão imensa, que a única preocupação dele é com a própria refeição. Quem aqui confia em Deus de verdade? Será que alguém confiaria a você a própria casa dele? Porque elas reconhecem em você o próprio Deus, o Deus que prospera. As coisas que você tem pegado nas suas mãos, você tem feito com zelo, com amor, com responsabilidade. O pastor Antônio, acho que o Davi vai lembrar disso, Andréia. Pastor Antônio, ele contava uma história que tinha um empreiteiro muito famoso, rico, conceituado, e que ele tinha um encarregado de obra. E esse encarregado de obra, ele comprava material de primeira, fazia as casas, revendia. E esse era um funcionário exemplar. Comprava os melhores materiais, fazia a cotação, material mais barato, mas de qualidade, construía as casas. E ele chega para esse senhor dele e diz: olha, eu estou cansado. Eu preciso descansar, eu preciso viver minha aposentadoria. Eu não quero mais trabalhar. E esse senhor
pega e fala para ele assim: faz só mais uma coisa para mim. Faz mais uma casa para mim. E ele falou: não, eu quero parar. Faz mais uma casa para mim. E eu prometo que eu deixo você ir. Ele já cansado, ele vai, compra os materiais de qualquer jeito, ele constrói a casa. E, resumindo, na hora que ele chega no senhor dele, entrega a chave e fala: pronto, agora eu quero ir embora. E ele pega e fala assim para aquele empregado dele: você foi a melhor coisa que aconteceu, você foi fiel a mim. Essa última casa que você construiu é para você e para sua família. Eu estou dando de presente. A pior casa que o cara construiu com materiais ruins ficou para ele. Perdeu o primeiro amor. José, aonde ele entrava. Sabe o que é prosperidade também? É você se sentir oprimido, preso, encarcerado, e o dono da prisão entregar os outros presos na sua mão, entregar a chave da cadeia na sua mão, porque sabe que você não vai fugir. É você ser comprado como escravo. E você trabalhar para aquele cara, como aquela menina lá, a serva de Naamã. Igualzinho. Duas crianças, José e ela. Aí ela é colocada lá, e ela não quer ver o senhor dela morrer de lepra. Leva ele para ser curado. Aí José está lá como escravo. E ele sobressai sobre todos os escravos que lá estavam, a ponto de Potifar olhar. E ele deveria falar de Deus para os outros escravos, porque chegou no ouvido de Potifar. Pô, esse Deus que ele fala aí, deve ser com ele. Ele é o único entre todos os escravos que serve a esse Deus aí, porque os outros é meia boca. E José é top dos top. Ele é o escravo e tudo que ele põe a mão prospera. Até o campo. O texto fala que foi entregado na mão de José. Sabe por que José tinha que passar por tudo isso? Pela mesma coisa, pela mesma situação que Jesus tinha que passar pelo deserto. Porque Jesus ia alcançar, porque Deus tinha por filho dele algo maior. Você vai alcançar nações, vai alcançar mundos, planeta Terra, mas você vai morrer por esse povo. Então você precisa passar pelo deserto. José precisou passar por tudo isso, porque ele iria ser a salvação, não só dos egípcios, mas de outras nações também. José, ele foi o salvador daquele lugar. E olhando para José, a gente olha para nós. Querido, eu queria que você... Essas são as duas coisas que eu quero pedir para nós meditarmos durante a semana. Mas eu quero pedir uma coisa para você. A Bíblia diz que Potifar olhou para José e reconheceu, percebeu que o Senhor era com ele e que fazia prosperar em tudo que ele realizava. Eu quero convidar você a fazer que nem Potifar fez. Primeiro, a entregar a sua casa, as suas coisas da mão do Senhor. Que a Bíblia diz que quando nós acharmos que nós encontramos a vida é porque nós perdemos. E quando nós acharmos que nós perdemos a vida é porque nós encontramos. Porque dessa vida nós não vamos levar nada. Que tal a gente entregar o lar, o nosso lar, a nossa casa na mão do Senhor? Se preocupar menos com a nossa casa e se preocupar mais com as coisas de Deus.
José era preocupado com as coisas de Deus. José era preocupado em ser a própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus aonde ele estava. Se alguém aqui ver você da própria família, ver o seu irmão defamando o nome do seu pai, da sua mãe, aonde todo bairro, toda Carapicuíba está sabendo que o nome do seu pai está indo para o lixo, você vai ficar quieto? Ou você vai falar para o seu pai, para que o pai dê jeito? A verdade é que os irmãos de José o odiavam porque José falava para o pai dele de como era má a fama dos irmãos dele. José denunciava. Não era só um ódio, porque José era amado pelo pai. É porque José não fazia coisa errada e porque José queria corrigir a vida dos irmãos dele. E interessante porque mesmo com a má fama dos irmãos, José o tempo todo procurava estar perto dos irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha passado por metanoia. Tinha 17 anos, mas ele era espiritualmente, ele era grande espiritualmente. Ele não era contaminado pelos irmãos. Como ele não foi contaminado no poço, como ele não foi contaminado na casa de Potifar, como ele não foi contaminado pelo poder. Potifar sempre foi próspero. Essa é a prosperidade segundo a Bíblia. Você se encher de Deus, porque você é a própria palavra. José, ele dava do que ele não tinha. Ele não tinha, mas ele era. E todas as pessoas que estavam em volta dele prosperava. E querido, você pode não ter, mas você vai usufruir do que as pessoas têm, porque a Bíblia diz que Deus começou a abençoar a casa de Potifar por causa de José. E por causa de José, é porque José, ele morava lá. Então Deus queria dar conforto para o filho dele. Deus queria dar um bom alimento para o filho dele. Deus queria honrar o filho dele dentro da casa de Potifar. Às vezes, ao povo do mundo, alguém do mundo, Deus, não interessa como Deus vai fazer. Não interessa a forma de como Deus faz. Às vezes Deus levanta, enriquece uma pessoa do mundo, porque você está com ela. E o que Deus quer é que você usufrua do que Deus deu a ela. Porque às vezes ela é um bom administrador e você não é. E às vezes você só vai ser um bom administrador depois que você achar que você foi lançado numa cadeia e que você está só. Coisa que José nunca achou que ele estava só. Todas as palavras que nós falamos para as pessoas, ela não cai no esquecimento. Pode cair no esquecimento por algum tempo, mas elas sempre vão lembrar da boa palavra que nós entregamos a ela. A Bíblia diz que quando José estava na cadeia, o cara prometeu que assim que saísse, foi o padeiro, né? Não confie em padeiro. Brincadeira. Padeiro, foi o padeiro. O padeiro falou: não, assim que eu sair daqui, eu vou contar para o meu senhor, não vou esquecer de você. E ele saiu, foi fazer as rosquinhas dele, o sonho dele, e esqueceu que José falou do sonho dele para Potifar, para Faraó. Aí, numa necessidade de Faraó, ele se lembrou. E ele deve ter falado: caramba, como eu não presto. Esqueci daquele moleque lá. No momento certo, Deus desperta na pessoa a boa palavra que você lançou para ela. É um tempo que Deus está nos levantando para nunca se esquecer da palavra dele. Nós não sabemos do nosso futuro, mas do nosso futuro aqui nessa terra, do que nós vamos passar. Mas uma coisa é certa, querido.
O nosso futuro eterno é com Deus. Permaneça, não se dobre a nenhum senhor, não se dobre a nenhum Deus, não se dobre ao curso do mundo. Jesus ainda nem tinha morrido por José. Quanto mais nós tínhamos que ter essa mente sã, sarada, porque nós temos um preço incalculável. Nós somos valorosos, nós temos um valor incalculável. Por quê? Porque um Deus morreu por mim, um Deus morreu por vocês. Então, como nós podemos acreditar numa palavra maldita que alguém chega para você e fala: você nasceu para dar errado? Isso é mentira de Satanás. E nós ficamos tristezinhos, nós ficamos adoecidos, porque alguém lançou uma palavra mentirosa para nós. Nós precisamos, sim, fazer o que a Marinês falou aqui. Orar um pouco mais. Estudar um pouco mais na Bíblia. A Bíblia. Deixar a Bíblia falar conosco. Deixar o Senhor falar conosco. Ter um tempo de silêncio. Para que Deus fale. O Davi acabou de falar aqui da brisa suave. Leia a Bíblia. Ore ao Senhor e fique calado. Tenha um tempo de silêncio para que você possa ouvir Deus falar com você. Não dê atenção à barulheira, ao vento forte, à tempestade. Na sua tribulação, Deus vai falar de forma silenciosa, que é para Ele ver se você vive de forma intencional ou não. Nós precisamos ter uma constância em obediência a Deus. Para quê? Para você e para mim, para você e para eu conhecer o que é a verdadeira prosperidade. Não a prosperidade que muitas pessoas dizem. Que Deus vai te enriquecer, que Deus vai te dar uma porta. Isso não é bíblico. Prosperidade é isso aqui. É você ser cheio do Senhor. É você ser cheio do Senhor. Por que você é cheio do Senhor? Porque eu sou constante na obediência a Deus. Porque a minha vida é um culto racional a Ele. Porque a minha verdade pode irar algumas pessoas, mas eu não vou privar elas da verdade do Senhor. Olha, Deus está preparando algo para mim e que você está incluído. Mas você vai cuidar de mim? Eu vou ter que me prostrar diante de você? Eu tô contando que Deus tem algo para mim e para você. A nossa verdade não pode se calar diante do que nós achamos que as pessoas vão achar. Mas quando tudo acontecer, elas vão olhar e vai falar: não, ele nunca foi mimado, ele nunca foi soberbo, porque tudo que ele nos contou aconteceu. E veja como agora ele nos trata com amor. Ele está cuidando de nós. Nós agora temos alimento e estamos aqui nesse palácio sendo bem tratado. O importante, querido, sabe, Deus nunca fez questão de mostrar que ele estava certo. Ele só manteve a palavra dele. Não foi assim com Jesus? Satanás, tudo isso te darei, não inferno, não. Foi eu que construí esse mundo, foi eu que fiz, você não vai me dar porque é meu, eu que fiz. Jesus podia ter falado isso. Deixa ele com a mentira dele. O problema é que nós queremos sempre estar certo. Nós temos que parar de querer mostrar para as pessoas que nós estamos certos e começar a promover a paz. Não se esqueça. Pense nisso durante a semana de vocês toda. Ok? Por que o Senhor prosperava José? Porque ele nunca deixou o Senhor. Pense nisso durante a semana. Nós precisamos amar o Senhor. E não abandonar o Senhor de forma alguma. Amém, queridos?